anotando aqui, mas ela vai dizer que horas é. Nós, claro, a Rosa vai à frente. Porque às 10 da manhã a gente tem o lançamento do site do Brasil Nunca Mais Digital na Procuradoria Regional da República. Na saída a Então, gente invade. Temos que combinar, fazer um bem bolado, porque a Comissão Nacional da Verdade a gente espera que possa estar presente no nosso Exatamente. ato. E os estudantes pediram que a gente fizesse uma sessão anterior na Faculdade de Direito, e de lá sairiam muitos estudantes para a ocupação, né, para sempre. Vamos bolar essa hora. Vocês serão avisados, faremos o Centro da Comunicação aqui pela Comissão da Verdade, que nos avisa a todos de tudo muitas vezes. Muitas vezes. Eu leio os e-mails profissionais e leio todos os e-mails da Comissão da Verdade, enfim. Mas é importante e procuro seguir todos. Então, vocês vão ser avisados. É dia 9 de agosto. A data está acertada porque dependia da Comissão Nacional da Verdade e a Rosa acertou essa data, a OAB aceitou essa data, o SPU aceitou essa data, porque a Ana Maria dos Anjos ela vai nos ajudar a invadir a Justiça Militar, recuperando a Justiça Militar para nós, recuperando para a sociedade, recuperando, enfim, para a história, né? A Ordem dos Advogados do Brasil entendeu de patrocinar essa iniciativa, a Ordem estará junto, os ex-presos políticos estarão juntos, a Secretaria de Cultura do Estado estará junto, a Secretaria de Cultura do município estará junto, quer dizer, será uma coisa, uma política pública não governamental e governamental acima dos partidos, dos probleminhas e problemões, às vezes, que existem entre os partidos. Nós vamos fazer isso uma atividade. Então, eu queria dizer, porque muitas pessoas que criaram essa confusão toda, o Marlon, a Rosa, de certa forma, o Adriano Morris Politino, não sei se está aqui, mas seguramente estão aqui vários dos que motivaram isso. Então, este é o lugar certo para a primeira notícia. Enfim. Legal, né? Vamos ocupar. A imagem que eu tenho é exatamente o que a gente quis fazer durante anos, né? Quer dizer, todos do lado de fora da Justiça Militar, né? Do lado de dentro só a segurança, e aí a gente entra. E a segurança não sai, porque ali o ambiente é interessante. Tem uma placa caída em frente, vocês passarem, área de segurança do Estado. Ela está caída de ponta cabeça. Né? Enfim, como talvez tenha ficado a Justiça Militar. Não serão convidados, por óbvio, os ex-juízes militares. Não aceito provocação. Bem, rapidamente, então, algumas colocações que eu gostaria de formular. Primeira coisa, o caso Gomes Lunte trata primordialmente do caso Araguaia, mas todos que nos interessamos muitíssimo pelo caso Araguaia, afetivamente ligados, juridicamente ligados, temos que relembrar que a decisão não trata só do caso Araguaia. A decisão interessa, claro, a todos nós que queremos o caso Araguaia bem julgado, mas ele interessa a toda a cidadania. Muitos pontos do que foi decidido na sentença Gomes Lunte referem-se a toda a cidadania. Eu vou ler para vocês. As disposições da Lei de Anistia Brasileira que impedem a investigação e sanção das graves violações de direitos humanos são incompatíveis com a Convenção Americana. Que graves violações aconteceram no caso, na guerrilha do Araguaia? De jeito nenhum. Graves violações de direitos humanos é um estándar internacional para dizer das violações sistemáticas, massivas, que foram cometidas aqui em outras partes. Esse é um estándar jurídico que é colocado em muitas das sentenças, do caso Gelman, enfim, em várias sentenças. A questão, por exemplo, o Estado deve realizar todos os esforços para determinar o paradeiro das vítimas desaparecidas. Do caso Araguaia, não, de todas as vítimas desaparecidas. De todas as vítimas desaparecidas. O Estado deve continuar com as ações desenvolvidas em matéria de capacitação e implementar em prazo razoável um programa do curso permanente sobre direitos humanos, atinge a todos as Forças Armadas, e não só aquelas que violaram aqueles direitos, cujos membros violaram. O Estado deve continuar a desenvolver iniciativas de busca, sistematização e publicação da informação da guerrilha.
do Araguaia, sim, específico, assim como de informações relativas a violações de direitos humanos ocorridas durante o regime militar. Buscar todas as informações, essa é a determinação da Corte, que tem esse poder. A Corte não controla a constitucionalidade dos atos que elas são submetidas, ela controla a convencionalidade, como já se disse aqui, dos atos que a ela estão submetidos. A Corte, em inúmeras passagens, ela fala que a obrigação estatal de reparar o relativo de reparar e o correlativo direito à reparação por violações está reafirmado em várias disposições, e no caso Guaiburu, a Corte declarou que é obrigação do Estado buscar essa reparação independentemente da atividade processual das vítimas. Isso é fundamental. Nós estamos acostumados com o direito processual civil, que é o direito do patrimônio, que é o direito da pessoa física, e estamos acostumados, portanto, à normativa internacional que não exige que a vítima se dê ao trabalho de ir a juízo para buscar isso. E olha, o Estado brasileiro já reconheceu isso no caso Gomes Lunte, em que determinada situação que não havia sido abrangida na sentença, um ilustre advogado do meu escritório deu um parecer a pedido do CEGIL neste caso, e houve reparação porque não é necessária a atuação processual da vítima, ela não é fundamental, ela não é fundante do processo de reparação. O processo de reparação, por outro lado, ele é tutelado por normas internacionais. Não é o direito, a gente fala de direito de reparação, dinheiro nós já demos. Não é isso. O direito de reparação, ele é, entre outras inúmeras normas, ele é precisamente detalhado nos princípios e diretrizes básicos sobre o direito das vítimas de violações manifestas das normas internacionais de direitos humanos, de violações graves do direito internacional. E aí, esse direito à reparação, ele se compõe da indenização, ele se compõe da restituição à situação anterior, ele se compõe da recuperação, da reabilitação, ele se compõe, entre outras coisas, de medidas eficazes para garantir que não continue as violações, ou seja, as medidas de não repetição. E ele se compõe também de fortalecimento das instituições. E, portanto, se vocês analisassem isso, e isto está na raiz de todas as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, vocês vão verificar que a memória, a justiça e a verdade estão na raiz da reparação, porque sem isto as pessoas não se restituem ao estado anterior. Nós temos N possibilidades de verificar em casos internacionais, em tribunais internacionais. Eu componho a Corte, é uma corte moral de justiça restaurativa para El Salvador, e vocês não imaginam as pessoas que ali nunca foram atingidas pelo direito à verdade. As pessoas vêm a esta corte, que é apenas moral, trazer o seu depoimento, dizer a sua verdade e ouvir o que a sociedade, claro, há juízes, há advogados, há membros brasileiros, paraguaios, espanhóis e também salvadorenhos, e eles dizem o que deveria ser o direito. As pessoas saem um pouco mais aliviadas, elas saem um pouco mais garantidos, pensam eles, no seu direito, e um pouco mais livres para tocar a sua vida para frente. Então, essa história do direito à reparação, a gente confunde reparação com indenização, e a indenização é uma parte pequena, muitas vezes desprezada pelas pessoas. Quantas vezes, e eu tenho muitos casos aqui, quantas vezes houve doação daquilo que foi, e algumas vezes, claro, houve gasto com coisas necessárias, mas quantas vezes houve doação do que lhe dava? Não quero receber isso do Estado, quero aplicar isso em outras coisas, porque o que se busca é que aquilo não se esqueça,
que a memória segure. O que se busca é que a justiça... Não se busca condenação, não. Se busca que a justiça aprecie. Eu aprendi isso numa das vítimas do caso de El Salvador, quando ela conseguiu conduzir isso ante um juiz federal americano, que desde do caso Filártiga, que foi um caso do Paraguai, eles admitem processar civilmente. É que a justiça americana, ao processar civilmente, apreende a pessoa e seus bens. Então é drástica a coisa. Então, no caso Filártiga, eles criaram essa jurisprudência e uma vítima salvadorenha, ela leva o torturador, que ali era um caso pior, massacre, né? El Salvador, enfim, sabem vocês todos como foi essa história, os massacres da população civil, a cata dos guerrilheiros, e quando ela leva um dos autores do massacre, e o juiz federal americano pergunta, a senhora quer cumprimentar este cidadão? E ela sentiu-se no dever de cumprimentar aquele cidadão, e ela me disse, eu disse ao tribunal moral, ela disse, quando eu cumprimentei aquele cidadão, eu estava na minha posição de tê-lo trazido à justiça, e eu, quando tirei a mão, senti, vou começar a minha vida de novo. A vida dos meus familiares, aqui eu já executei. Aqui eu já terminei a minha função, dirigi uma prece, etc., mas aqui eu já coloquei. Ele está sob a justiça, não importa o que a justiça vai fazer, né? Importa, mas enfim, não importa para ela, para aquela questão de sentir-se vamos dizer, restituída em sua dignidade. Então, o que a gente quer não é condena, não é revanchismo, não. É que as pessoas sejam submetidas ao que se disse, que existe por aí. Quer dizer, se nós condenamos por um roubo, por uma invasãozinha da USP, por uma depredação disso, não vamos condenar porque são graves e massivas violações. Quer dizer, o fato de terem sido graves e massivas violações vai nos impedir de fazer isso? A pretexto do quê? O Supremo disse, a pretexto da transição. Meu Deus, eu e o Marlon depusemos na Corte Interamericana de Direitos Humanos e alguns daqueles senhores, 8 juízes no caso, porque havia um juiz ad hoc brasileiro que foi reconduzido agora, que deu um grande voto, Roberto Caldas, um grande voto, uma belíssima figura, e esse cidadão dizia o seguinte, aos tribunais, eu e o Marlon dissemos o seguinte, a transição, eu vou explicar, eu não vou ser nem emotivo, e contei numa linguagem daquelas que a gente conta histórias para as pessoas. E eu falei assim, olha, o governo que conduziu a transição fechou o Congresso 1 ano e meio antes. Caçou todos os parlamentares de oposição que revelavam tortura 1 ano antes. Editou uma lei de segurança que nenhuma nação aceitaria, mas como a oposição estava dizimada, porque o governo Geisel foi o que mais matou, digo isso para vocês com carinho, dissemos isso, eu e o professor Fábio Comparado, na frente dos generais que nos ouviram no Congresso Nacional, foi o governo que mais matou. E ele edita uma lei de segurança para acabar com a lei de anistia, com a campanha pela anistia. E digo isso tranquilamente porque, no intervalo entre a lei de segurança e a lei de anistia, 2 fatos aconteceram. Foi liberada a maior quantidade de presos políticos. E segundo, continuou sendo presos as pessoas que realizavam manifestações pela anistia. Talvez não em São Paulo, mas em outros lugares. Quer dizer, teve gente que morreu de infarto ao ser preso ao descer do ônibus. Então, eu digo a vocês, teria números aqui, se fosse o caso, que saiu mais gente com a lei de segurança e saiu mais gente com a interpretação da lei de anistia do que com a lei de anistia. Porque o Supremo Tribunal foi chamado um ano depois, eu era um dos titulares do caso, Altino Rodrigues Dantas Júnior. O Altino dizia assim, esse é o advogado que me conseguiu 80 anos aqui no Superior Tribunal Militar. Aí, quando eu entrei com embargos infringentes, ele falou assim, e agora está querendo reduzir para 47. Mas isso fez com que se acionasse a favor dele no Supremo Tribunal Federal aquela questão do preso condenado, porque era isso que é a lei de anistia. A lei de anistia, enfim, de que divergiu a ordem, era a terceira lei. A ordem tentou um projeto próprio, depois aderiu ao projeto intermediário, enfim, e sempre contra a lei que o Figueiredo disse, ou passar isso ou nada. Essa era a transição, né? Isso foi transição? Ou isso fecha? E o Supremo Tribunal, depois chamado, né,
chamado a se pronunciar, ele disse: preso condenado não é o que a lei queria. Preso condenado é o que na tradição jurídica brasileira quer dizer condenado, isto é, preso condenado definitivamente. Aí ampliou a lei de anistia. Coisa que a atual composição, ou a um pouco anterior composição do Supremo Tribunal Federal não quis fazer. Quando Lewandowski, creio, trouxe o conceito tradicional de crime conexo, ele foi desprezado, porque haveria uma transição. Passo para um outro ponto, que eu acho, já estou terminando. Começa a passar papelzinho, a gente fica... Eu queria relembrar que o caso Uruguai, que foi mencionado aqui, o caso conhecido como Juan Gelman, o Paraguai está enfrentando um certo refluxo nas questões. O Congresso Nacional Uruguaio entendeu que era o momento de ter uma lei de anistia que excluísse os torturadores, e fez essa revisão. Essa revisão foi levada à Corte Suprema e foi pretexto para uma decisão da Corte Suprema contrária ao julgamento dos torturadores. E aí operou-se uma coisa curiosa, porque, diferente da Corte brasileira, a Corte Uruguaia, a Corte Suprema Uruguaia, entendeu de que o caso Juan Gelman deveria ser aplicado. Tudo que a Corte fala em relação a Juan Gelman deveria ser aplicado, mas não as disposições extensivas. E, imediatamente, a Corte Interamericana disse: é para aplicar também. Né? E nisso estão. O Uruguai é um país menor, e talvez seja um pouco mais sensível às pressões. Nós fizemos uma missão, a Comissão Internacional de Juristas fez uma missão demonstrando a irrealidade dessa história. Então, uma das questões possíveis seria a revisão da lei de anistia, como está tentando a deputada Irondina. Ela talvez não seja necessária, porque essas normas internacionais, não é necessário que o Congresso diga que elas devem ser aplicadas, elas podem ser aplicadas imediatamente. Aliás, essa foi toda a discussão dentro do Uruguai. Né? Muitos disseram: talvez não seja o caso de ter uma lei, porque nós podemos aplicar diretamente essa normativa internacional. Mas, enfim, esse é um debate que está aí. Eu, na sessão, me pus a favor da revisão da lei de anistia, embora haja essa experiência uruguaia complicada a respeito. A Comissão de Mortos e Desaparecidos, eu também tenho eu visto essa camiseta da Comissão de Mortos e Desaparecidos. Recentemente, nós tivemos um debate com o ministro Celso Amorim, que ele me disse o seguinte: eu já aceitei, ele disse à comissão, eu já aceitei que não há mais arquivos. Então, os senhores têm a obrigação de trazer as notícias de arquivos existentes, que aí eu mando apurar. Isso foi mais ou menos o que nós fizemos lá, tinha muita gente aqui. E eu comecei a minha fala dizendo o seguinte: bom, então só anota aí, porque já tem o primeiro caso. A missão do Ministério Público Federal, que foi ao Araguaia buscar as informações, está sendo processada. A missão do Ministério Público está sendo processada. As pessoas que dão dinheiro, davam cestas básicas no Araguaia, talvez comprando até hoje o silêncio de muitas testemunhas, né? A documentação que foi apreendida numa casa descaracterizada pelo Ministério Público, que imediatamente um juiz militar deu um writ lá, uma liminar para liberar. Onde está essa documentação? Foi queimada também? Né? Então, ministro, pode ir atrás disso. Ele falou assim: disso eu não sabia. Eu falei assim: disso e de outras coisas. Não é? Foi assim, estava aqui, tinha testemunhas aqui. Claro, com o respeito que se deve a uma pessoa aparentemente bem, mas, na realidade, ele aceitou isso. No Ministério no Ministério da Defesa, sob o Nelson Jobim, nós cansamos de dizer, a Crimeia disse que foi torturada ali, quer dizer, enfim, na corte, eu e Marlon, na frente dos representantes da AGU,
Eu disse, olha, a AGU, em vez de ficar dando parecer contrário à verdade, à justiça, por que não vai buscar esses baús? Até capitão do Exército, sargento do Exército, cabo do Exército, Pitoli, não é com você, desculpa. Não, pode ficar sossegado, não é com você. Até general tem baú. Quer dizer, nós recebemos uma foto de um soldado que levou isto à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, ele falou, eu guardei isso, era um soldado. Dava a entender uma determinada situação, que afinal não se verificou, mas todos saem. Qualquer servidor que sai numa situação difícil, sai levando documentos, não é? E a gente sabe, é questão de saber apurar, a AGU tem o direito, mais do que só na posse de ex-militares, tem muito arquivo na posse de muitos jornalistas, que tem o direito de tocar, tem o direito de tocar as suas matérias, etc., mas tem o dever de contribuir e dar acesso um pouco mais, vamos dizer, amplo para as comissões que trabalham nisso, para os pesquisadores que trabalham nisso, porque, meus caros, os senhores sabem e leram hoje nos jornais que é pela atuação individual, corajosa de muitas pessoas, que se desvendam grandes coisas como a influência americana hoje, a vigilância americana na nossa vida, não falo na deles, que enfim, é um problema deles, na nossa vida, né? Os americanos são tão complicados, eles têm 2 termos para designar direitos. Direitos civis são os deles, direitos humanos são dos outros. Esses têm uma segunda forma. Então, a coragem de uma pessoa física pôde isso, desvenda, coloca nu o rei, né? Por que não podemos nós ir atrás dos baús e incentivar isso, e pensar em soluções jurídicas compatíveis com a revelação de informações que sejam importantes? Por que não? Né? Às vezes pensar no segredo da fonte, por que não? As pessoas temem, não da parte dos revelados, dos antigos torturados, eles não temem daí, eles temem da outra parte. O que nós temos que fazer, muitos também, professor Fábio, que cometeu talvez a insanidade de adotar um monte de filhos daquela decisão, naquele dia, o capitão Bolsonaro disse que recusava-se vamos dizer, a ser filho de uma pessoa eminente como o professor Fábio Comparato, e um deputado Chico Alencar levantou a mão e falou assim, exceção feita, menos o fulano lá, Bolsonaro, nós nos consideramos filhos do... E eu estava presente, agora vai ter que me aguentar, o professor Fábio Comparato. Mas é fundamental, e isso tem um caráter jurídico, diminuir os espaços vitais dos torturadores. E diminuir o espaço vital dos torturadores é o escracho, sim, mas não é só o escracho. É a criação de uma rede de impunidade. Né? Quer dizer, como é que fez Baltazar Garçom? Claro, ele teve a coragem, etc., mas ele se valeu de uma série de pessoas colocadas em rede, que participaram daquele fato, ele estava em cima da onda, mas participaram desse fato. Então, e hoje nós temos que participar disso. Nós temos contatos na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, no Chile, na Guiana, nos Estados Unidos, em El Salvador, etc. Quer dizer, se alguém quiser levar o neto à Disneylândia, nós temos que informar o juiz federal da Flórida. E tem como fazer isso, tem grupos de direitos humanos que querem fazer isso. Se o cidadão quiser visitar o Vale Nevado, no Chile, e informar as sociedades, organizações de direitos humanos chilenas que têm ganas de saber qual é o torturador brasileiro que vai lá, que vai a Bariloche, na Argentina, ou que vai passear em algum outro lugar. Entendeu? Nós temos que restringir esses espaços vitais, e isso é a atitude jurídica, muitas vezes. Eu caminho para o final, dizendo o seguinte, ainda temos muito a buscar
no Supremo Tribunal, o professor Fábio Comparato, professor de todos nós, foi ao Supremo Tribunal com embargos de declaração, e seguramente obterá, porque nós estamos numa nova conformação, poderá obter, mas, de qualquer forma, a questão dos desaparecidos está em aberto. Está em aberto. Salvo interpretações cruéis. O professor Sepúlveda Pertence, meu querido amigo, disse: Belisário, essas pessoas não estão desaparecidas, elas morreram. Elas morreram. Está na lei. A lei 9.140 reconhece isso. Eu falei, não, ela reconhece para efeitos humanitários isso. Isso é conhecido no nosso direito. Isso é conhecido no nosso direito, é para efeitos previdenciários, para efeitos humanitários. Então, ela não identifica o que se permite à viúva, o que se permite à família partilhar um patrimônio diante do desaparecimento por muito tempo. Isso é consagrado no nosso direito, não é necessário que se presuma aí a morte por isso. E se é para aplicar o direito, vamos aplicar o direito dizendo que enquanto não aparecer o corpo, o crime é permanente. Então, como consequência das normas internacionais de reparação, nós temos que preservar íntegro e sem dividir os núcleos de requerimento de memória, de verdade e de justiça. Sem dividir. Não é a Comissão da Verdade que vai apurar a justiça. Num país democrático, isso será feito pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário. E não importa que, a um determinado momento, fulano seja absolvido. Nós temos que cumprir o ritual da justiça. Isto faz bem às vítimas. Isso é fundamental para as vítimas. E o ritual da verdade e o ritual da memória. Sem isso, nós não passamos para frente. Nós não passamos para um outro estágio. Nós não passamos enquanto sociedade. Pessoas de várias... Alô? Alô? Pessoas de várias regiões do estado vieram para essa reunião na esperança que nos une a todos. O Pitoli, capitão Pitoli da Comissão da Verdade de Bauru, o Dr. Fuad Isaac, do PT de Itapetininga, presidente da Comissão da Verdade, o Dr. Lauro Ávila, do Arquivo Público do Estado, o Jaci Raduan, a doutora Jaci Raduan, da Coordenação do Ano da Alemanha no Brasil, Alexandrina Christens, representante da Associação Brasileira de Anistiados Políticos, o companheiro Henrique Olita, da Direção Nacional da Corrente do Trabalho, Seção Brasileira da Quarta Internacional, nosso querido amigo Procurador de Justiça aposentado, Dr. Darcy Passos, e a doutora Maria Auxiliadora, o nosso irmão Rafael Martinelli, e Edila, dos familiar do Silon da Cunha Abrão. Bom, vamos prosseguir, acho que eu não omiti as pessoas, e finalmente nosso querido amigo, professor da Comissão Nacional da Anistia, que veio de Porto Alegre especialmente para hoje, o professor doutor José Carlos Moreira da Silva Filho, professor de pós-graduação em Ciências Criminais da PUC do Rio Grande do Sul. Então, com a palavra, José Carlos Moreira. Primeiro, estão me ouvindo? Primeiro eu quero dizer que eu estava muito ansioso aqui, esperando todo mundo falar, para que eu pudesse falar e participar desse debate tão importante. Quero dizer que para mim é uma honra poder fazer parte dessa 50ª audiência promovida pela Combativa, Comissão Estadual da Verdade de São Paulo, Rubens Paiva. Quero também dizer que é uma honra poder desenvolver esse debate diante de tantas pessoas que lutaram tão bravamente num período tão difícil da vida da nossa República, que foi o período da ditadura civil-militar brasileira, a ditadura mais longa da América Latina, a primeira de todas, e que, através de um consórcio internacional, como foi o da Operação Condor, ajudou a promover o golpe em outros países irmãos da América Latina também. Gostaria de cumprimentar os componentes da mesa, pela ordem, o Marlon Weicher, parabenizando o seu belíssimo trabalho no Ministério Público Federal, dizendo que é uma grande alegria para a Comissão de Anistia tê-lo como mais um dos conselheiros que compõem o nosso plenário,
foi algo que aconteceu recentemente. Dizer que, com relação, uma pequena parte, à dificuldade de citação do Lício Maciel, é interessante que no blog dele, ele faz um levantamento, que a gente não sabe muito bem como ele fez, da ficha de um dos jovens que esteve envolvido num dos escrachos, Levante Popular da Juventude, dizendo a formação acadêmica dele, onde ele mora, quem são seus parentes, o que ele faz, qual o passatempo dele, justificando toda essa ficha pela necessidade de que seria fácil, a partir dali, então, encontrar esse jovem para que, através das leis cabíveis, ele fosse citado. E o engraçado é que ele mesmo não consegue ser citado, né? Talvez a gente precisasse ter um levantamento de informações relacionadas a ele, não a esse jovem que, de uma forma covarde, ele levanta nesse seu blog. Quero também cumprimentar o eminente professor Fábio Conder Comparato, parabenizá-lo pela sua história de luta pela afirmação dos direitos humanos, mais particularmente por ter pontuado de forma tão clara e digna a nossa posição diante da Suprema Corte do nosso país. Cumprimentar também a digníssima membro da Comissão Nacional da Verdade, Rosa Cardoso, coordenadora, parabenizar pela posição corajosa, importante, fundamental e indispensável que tomou, junto com outros membros da Comissão Nacional da Verdade, ao repudiar a validade da lei de anistia para os crimes contra a humanidade cometidos por agentes públicos durante a ditadura civil-militar brasileira. Também deputado Adriano Diogo, por toda a sua atuação e por ser um dos principais responsáveis por estarmos todos aqui, e o advogado e eminente combativo, militante da causa dos direitos humanos, professor Belisário dos Santos, e em nome de quem também eu quero estender os cumprimentos à Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos do Brasil. E eu falo aqui, exprimindo 3 facetas da minha pessoa. Em primeiro lugar, pelo fato de eu ser militante, um cidadão brasileiro, e de me preocupar muito com a necessária e indispensável mobilização que a sociedade civil brasileira deve ter em torno dessa questão. Eu me lembro muito bem que, quando houve o julgamento da ADPF 153 no plenário do Supremo Tribunal Federal, eu e outros companheiros da Comissão de Anistia estávamos lá, e logo cedo encontramos o professor Fábio Conder Comparato. No entanto, a Praça dos Três Poderes estava vazia, eu não vi nenhuma grande mobilização, o plenário também não estava lotado, e naquele momento a gente percebe que os diferentes movimentos sociais do Brasil ainda não estavam claramente inteirados da importância indispensável dessa mobilização, porque é uma mobilização que nos remete às grandes pautas nacionais e aos grandes princípios que até hoje nós teimamos em não cumprir. No Brasil ainda segue vigente uma situação que não envolve apenas o Estado, mas a sociedade, de extrema violência, de extremo autoritarismo. Nós não fizemos reformas institucionais, nós não dissemos com todas as letras que torturar é equivocado. A nossa cultura jurídica muitas vezes está mais associada a um legalismo rasteiro, a uma tradição bacharelesca, que inclusive preocupou os golpistas no momento em que colocaram o texto do ato institucional número 1. Eles foram buscar o auxílio, foram buscar a ajuda do Chico Campos, que também ajudou Getúlio Vargas a colocar a Constituição Polaca de 1937, e preocupou-se qual seria juridicamente a única forma de legitimar o golpe, dizer que ele era uma revolução. Porque daí você poderia romper tranquilamente com a Constituição de 46, com a candidatura e exercício dessa candidatura de um presidente eleito pelo voto popular, foi vice-presidente, mas teve mais votos que o próprio presidente. E, nesse caso, de confrontar a decisão da Corte Interamericana com a decisão do Supremo Tribunal Federal, os argumentos que a gente vê que são refratários à jurisdição da Corte, como já foi aqui apresentado por alguns dos painelistas, mostra mais uma vez essa cultura de legalidade autoritária. Nas faculdades de Direito, nós pegamos os livros de Direito, e o curioso é que se fala da legislação antes da Constituição de 88 e da legislação depois da Constituição de 88, como se fosse apenas um mero detalhe a mudança de uma ordem jurídica para outra. Não se diz com todas as letras que a Constituição deve significar uma ruptura, um repúdio à ditadura que antes existia. Na época da Constituinte, diferentes constituintes e políticos disputavam o significado da Constituição. Alguns diziam
que ela deveria ser uma continuidade dos ideais da Revolução, como Manuel Gonçalves Ferreira Filho, como José Carlos Moreira Alves e tantos outros juristas que disseram isso. Outros, como Ulisses Guimarães e tantos outros, disseram que não, que a Constituição deve representar um repúdio com a ditadura. E nós estamos, de novo, mais uma vez, nessa situação. Então, me parece que, antes da gente identificar a necessidade de cumprimento da decisão da Corte Interamericana, é preciso verificar que a própria decisão do Supremo Tribunal Federal já tinha elementos para pensar, para decidir, e principalmente fundamentar de uma maneira diferente, independentemente da decisão que a Corte Interamericana de Direitos Humanos tomasse. Acho que é o primeiro aspecto que deve ser pontuado e esclarecido. Quero dizer também que estou aqui na posição de professor e coordenador do Grupo de Estudos Direito à Verdade, à Memória e Justiça de Transição da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e tive também a satisfação de participar com o Amicus Curiae, que eu coordenei junto com os alunos e professores dessa instituição, e que está hoje registrado na sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tivemos a oportunidade de levar uma série de argumentos no sentido da condenação do Brasil. E falo aqui também, é claro, como conselheiro da Comissão de Anistia, que não esconde em nenhum momento a sua posição desde o início em relação a esse aspecto que é o equívoco da decisão do Supremo Tribunal Federal na DPF 153 e a necessidade de cumprimento integral da sentença prolatada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Primeiramente, eu gostaria, então, de identificar alguns equívocos da decisão do Supremo Tribunal Federal ao dizer que a Constituição Federal de 88 recebeu, ou pelo menos não entra em choque, com a Lei de Anistia de 79, a Lei 6683 de 79. Primeiramente, quero repudiar a opinião de alguns nobres juristas, com todo o respeito, de que a Emenda Constitucional 26 de 1985 estabelece uma limitação à atuação do poder constituinte original que produziu a Constituição de 1988. Esse argumento foi levantado por alguns dos ministros. Me lembro de memória, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Eros Grau, o próprio relator, também levantaram essa questão. E é muito complicado isso porque, naquele momento, a ordem constitucional em vigor ainda era a ordem autoritária. O governo que estava no poder não era um governo que estava ali pelo voto direto dos cidadãos brasileiros. De acordo com a própria Constituição da época, inclusive, quem deveria ter assumido a presidência era o presidente do Congresso Nacional, que era Ulisses Guimarães. Então, há uma série de situações estranhas em relação a esse período, que, sem dúvida alguma, é um período que aponta para uma redemocratização, mas que ainda não se insere dentro do período inaugurado com a Constituição de 1988, que somente ela restabeleceu o Estado democrático de direito no Brasil. A Lei de Anistia de 1979 ela foi produzida, como já ficou muito claro aqui por todas as falas, ainda no período da ditadura civil-militar brasileira. E ela traz uma série de conceitos e definições que, me parecem, não podem ser aceitos pela ordem democrática da Constituição de 88. E eu já começo por um conceito básico, que é o de crime político. Há um estudo do Heleno Cláudio Fragoso, que me parece bastante preciso nesse sentido, que se chama Terrorismo e Criminalidade Política. Ele vai dizer: a única definição que um Estado democrático deve aceitar de crime político é aquela de um crime praticado contra um Estado democrático. As ações daqueles que se insurgiram contra a ditadura militar, inclusive daqueles que resistiram através da luta armada, não foram ações criminosas. Foram ações de resistência. Exercício do legítimo direito de resistência à tirania. Então, me parece que quando a gente aceita essas definições jurídicas colocadas por uma lei, que fica muito claro, apesar da existência de uma oposição consentida e de toda a brilhante e intensa mobilização popular, é uma lei que foi votada e discutida por um Congresso desfigurado pelo pacote de abril de 1977, que aconteceu a partir do AI-5 que o Geisel sacou do bolso para impedir que o MDB ganhasse as eleições de 1978. Desfigurando a forma de composição da corte, instituindo senadores biônicos e impedindo, na prática, que qualquer posição contrária aos interesses da ditadura pudesse vigorar na discussão no Congresso Nacional. E, mesmo assim, por um triz, a proposta do MDB, que não concordava com a anistia aos torturadores, quase passa. Porque muitos arenistas foram se convertendo em relação a essa questão, né, por 5 votos.
Mas se passasse na Câmara, os senadores biônicos certamente não iam deixar, e se tivesse passado, o Figueiredo ia vetar. Me parece que não seria muito diferente o destino da votação da Lei de Anistia de 79. Então, um dos grandes problemas da decisão do STF foi um problema histórico, né? Logo que teve a decisão, eu fiquei com isso um pouco engasgado na garganta, quis escrever um artigo a respeito disso. E escrevi. E disse nesse artigo que ali foi praticada a grande perversão da bandeira da anistia, porque o slogan anistia ampla, geral e restrita nunca foi levantado pelos movimentos populares, de familiares e de tantos outros, para defender a anistia a agentes públicos que praticaram crimes de lesa humanidade. Me parece um pouco perverso querer associar esse slogan ao reclamo de que essa anistia deve ser ampla, no sentido de que ela deve atender aos agentes que praticaram esses crimes. Então, houve, praticamente, acredito que talvez a única fonte histórica citada na decisão do Supremo foi o parecer do José Paulo Sepúlveda Pertence, que, na época, respondia pela OAB, pelo Conselho Federal da OAB. Se a gente ficar só nesse parecer, já estaria bem claro. Ele disse, não vai ser aceita outra proposta. Isso é o que nos cabe agora, nesse momento. É o que é possível fazer, porque ainda estamos vivendo uma ditadura. O governo nunca iria aceitar outra proposta. Então, vamos buscar aquilo que é possível, que é o retorno dos exilados, que é a libertação dos presos políticos. É assim que a gente deve ler o parecer do José Paulo Sepúlveda Pertence. E não como se hoje, passado 25 anos da Constituição de 88, a gente devesse pensar com a cabeça que os juristas tiveram que pensar naquele contexto. Isso é fruto do fato de que ainda nós não fizemos uma petição de princípio clara em prol da democracia e da proteção dos direitos humanos no nosso país. Vejam se na Constituição de 1988 a gente vai encontrar algum conceito de anistia a crimes conexos ou de anistia penal a agentes que praticaram tortura. Não. O que a gente encontra lá, pelo contrário, é uma menção de que a tortura é crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. O que a gente encontra lá é, no artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que a anistia é para aqueles que foram perseguidos políticos, e não para aqueles que perseguiram. Não há em nenhum momento do texto constitucional de 1988 a referência à anistia a crimes conexos. Talvez seja por isso que alguns ministros, com a intenção de continuar mantendo essa interpretação da Lei de Anistia de 79, vincularam a nossa Constituição soberana a uma emenda constitucional que foi produzida, emenda constitucional. Qual era a Constituição que ela estava emendando? A de 67, 69. Então, me parece bastante complicado, sem falar que a Constituição de 88 ainda traz, como muito bem lembrou os eminentes juristas que me antecederam, a norma no artigo 5º, parágrafo 2º, que originalmente trazia a abertura do catálogo de direitos fundamentais da Constituição Fundamental a outras normas que tivessem por foco a ampliação dos direitos e garantias fundamentais, nunca a sua redução. E isso aconteceu antes da reforma do Judiciário, da Emenda Constitucional número 45 de 2000, que estabeleceu ainda a exigência de que houvesse uma votação com o mesmo quórum de emenda constitucional, para que os tratados passassem, então, a ter esse mesmo nível. Como se não bastasse isso, ainda que eu possa criticar, e eu critico, a posição do Supremo Tribunal Federal, ainda prevalecente, de que os tratados ratificados pelo Brasil de direitos humanos teriam uma posição supralegal, meu modo de ver, esses tratados teriam uma posição supraconstitucional, mas, de todo modo, no direito internacional dos direitos humanos, isso fica claro também no texto constitucional, quem deve prevalecer é a norma mais favorável em relação à ampliação, promoção e preservação dos direitos humanos e dos direitos fundamentais recepcionados na ordem interna de cada país. E o próprio Supremo já se manifestou assim, inclusive, quando decidiu que a prisão do depositário infiel e da dívida por pensão, embora ela estivesse permitida pela nossa Constituição, ela deveria estar vedada de acordo com o Pacto de São José da Costa Rica. E explicou, né? Que isso se devia assim porque, ainda que ele reconhecesse que o Pacto de São José da Costa Rica não tivesse o mesmo nível que a Constituição,
coisa que é bastante discutível. Aqui deve se aplicar o princípio da norma mais favorável. E, no entanto, no julgamento da ADPF 153, não foi essa a posição que o Supremo adotou. Ele deu vigor, deu a sua interpretação àquela norma que era menos favorável à promoção e proteção dos direitos humanos. Porque aqui, como muito bem lembrou o professor Fábio Comparato, nós não estamos lidando com qualquer tipo de crime. Me parece que muitos penalistas do nosso país entendem mal a questão porque aplicam apenas a ela o horizonte e o crivo do direito penal nacional interno. E quando nós lidamos com esse tipo de crime, que são crimes contra a humanidade, assim definidos desde o Acordo de Londres de 1945, cuja imprescritibilidade é inerente à natureza desses crimes, que já faz parte do costume internacional do ius cogens, já havia sido reconhecido em vários outros tratados, nós estamos lidando com crimes que são crimes do Estado em grande parte. E só para mostrar um pouco a diferença de um crime praticado pelo Estado, de um crime comum, que é praticado por um agente, um cidadão de um Estado, basta pensar na diferença que há entre o sequestro que uma pessoa sofre por um criminoso comum e o sequestro que uma pessoa sofre por um agente do Estado. Quando uma pessoa é sequestrada por um criminoso comum, o que passa pela sua cabeça, ao menos com aquelas que eu tive a oportunidade de conversar, algumas até muito próximas, infelizmente, é a de encontrar um agente público, um agente de segurança, um policial que a salve daquela situação. Agora, imaginem vocês o pavor de alguém, bem, provavelmente muitos devem imaginar, que é sequestrado pela polícia, e pior ainda, não de uma forma clandestina, levando adiante uma política sistemática de perseguição promovida pelo Estado e aceita pelo governo em vigor. Para quem uma pessoa assim vai pedir ajuda? Por isso que eu digo que é um crime praticamente incestuoso, o crime praticado pelo Estado. Porque aquele que devia proteger é aquele que viola. E aqui nós temos uma série de complicadouros que envolvem, por exemplo, o tempo necessário para apurar um crime como esse. Porque as transições não acontecem da noite para o dia. Muitos daqueles que estavam no poder no período autoritário continuam no poder no período democrático e impedem que essas investigações possam ser levadas adiante. E o engraçado é que impedem com os piores argumentos jurídicos, ou os argumentos mais rasteiros. O terceiro ponto que eu queria trazer é o de que a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, conforme também já foi dito, foi aceita pelo Brasil, isso ficou muito claro na fala do Marlon, em relação ao fato de que o argumento da soberania, que a soberania está ameaçada, ele é falacioso. Eu vou ler aqui para vocês apenas o texto pelo qual há o reconhecimento do Brasil da competência da Corte, do dia 10 de dezembro de 1998. O texto diz assim: o Brasil declara que reconhece, por tempo indeterminado, como obrigatória e de pleno direito, a competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos em todos os casos relacionados com a interpretação ou aplicação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em conformidade com o artigo 62, sob reserva de reciprocidade para fatos posteriores a esta declaração. A própria Corte diz, nessa decisão, nessa bonita impressão feita pela Comissão Estadual da Verdade, de São Paulo, e eu vou ler nela mesma, na página 65, parágrafo 176. Este tribunal estabeleceu em sua jurisprudência que é consciente de que as autoridades internas estão sujeitas ao império da lei, e, por esse motivo, estão obrigadas a aplicar as disposições vigentes no ordenamento jurídico. No entanto, quando um Estado é parte de um tratado internacional, como a Convenção Americana, todos os seus órgãos, inclusive seus juízes, também estão submetidos àquele, o que os obriga a zelar para que os efeitos das disposições da Convenção não se vejam, desde o início, enfraquecidos pela aplicação de normas contrárias a seu objeto e finalidade e que carecem de efeitos jurídicos. O Poder Judiciário, portanto, está internacionalmente obrigado a exercer um controle de convencionalidade ex officio entre as normas internas e a Convenção Americana. Estado não é sinônimo de governo. Estado é mais amplo que governo. Compõem o Estado brasileiro, Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário. Todos eles devem cumprir com esse dever. E assim aceitou o Poder Legislativo brasileiro, ao endossar essa ratificação
do governo brasileiro, representando o seu Estado, da Convenção e da jurisdição da Corte. Isso me parece difícil de entender de outra maneira, de acordo com o que está aqui registrado. Portanto, cabe ao Poder Judiciário brasileiro, representado pela sua mais alta corte, cumprir com esse dever. Ao menos, na sua decisão que resolve não cumprir esse dever, dizer quais motivos lhe levaram a isso. No entanto, nós olhamos os fundamentos do acórdão da DPF 153, exatamente por isso, o professor Fábio Conder Comparato levou adiante os embargos de declaração. Não se discute a jurisprudência da Corte Interamericana, não há uma menção à ideia de crimes contra a humanidade, ignora-se completamente o direito internacional dos direitos humanos num tema que trabalha com o direito internacional dos direitos humanos. Isso me parece muito grave. Tão grave quanto a gente ter que ouvir em cadeia nacional, meses antes do julgamento da DPF 153, um ministro da Suprema Corte dizer, em entrevista a um repórter, que ele achou que a ditadura foi um mal necessário. Incrédulo, o repórter lhe perguntou, o senhor acha então que ia ter uma ditadura comunista? Ele falou, foi melhor não esperar para ver. Botem no YouTube que vocês vão ver essa declaração. Muitas palestras que eu faço para meus alunos em outras universidades, eu gosto de começar passando esse vídeo. Porque me parece que essa declaração tenha sido dada não me espanta tanto, dadas as vicissitudes da nossa vida política e jurídica, o que me assusta mais é o silêncio em relação a uma manifestação como essa. Esse silêncio é fruto de um bloqueio que foi muito bem urdido, muito bem levado adiante por essa transição segura. Segura para quem? Né? Essa pergunta que nós deveríamos fazer. A ponto de há ainda no Brasil um forte negacionismo em relação a esses crimes praticados pelo Estado brasileiro naquele momento. Portanto, me parece que essa é uma consciência que nós que fazemos parte de órgãos institucionais que lidam com a necessidade da busca da justiça de transição no Brasil, temos que ter clareza. E eu falo aqui com toda a franqueza, com todos que aqui estão. É importante não apenas a missão investigativa, os relatórios que nós possamos produzir ao final. É fundamental, indispensável a missão educativa dessas comissões, todas, de reparação. Comissões de mortos desaparecidos, comissão de anistia, que vem levando adiante as caravanas da anistia, depois eu quero só fazer também uma propaganda, devia ter feito no começo, mas me esqueci. Comissão Nacional da Verdade. E, para mim, onde é que está o cerne dessa ação educativa? Nos testemunhos. Adorno já dizia que deixar falar o sofrimento é a condição de toda a verdade. E não tem nenhuma experiência que substitua a gente ouvir alguém que passou por uma violência brutal, como foi a violência praticada pelo Estado nesse período. É uma experiência que vai muito além de ler um depoimento ou de ler um relatório. É uma experiência que sensibiliza, porque a memória ela tem a capacidade de nos sensibilizar e de nos fazer responsáveis, de nos sentirmos responsáveis. A gente passa também a ser testemunha. E é através desse testemunho, das audiências públicas das testemunhas, daqueles que sofreram, que ao mesmo tempo foram vítimas, foram também resistentes. Às vezes a gente fala a palavra vítimas, pessoas que levaram adiante essa luta política entendem mal, muitas vezes, achando que a gente está dizendo que elas foram totalmente passivas. Não. Mas tem que dizer que foram vítimas sim, porque foram alvo da ação covarde e desproporcional do Estado e das suas instituições, com todo o aparato. Mas também foram resistentes, exatamente por isso que acabaram sendo vítimas desse tipo de ação. E é através dessas pessoas que a gente tem a capacidade de conhecer uma dimensão da história que a gente não poderia conhecer de outra maneira. Por isso que eu gosto de dizer que o verdadeiro arquivo da ditadura é aquele arquivo que parte do olhar dessas pessoas. Boa parte dos quais está nos requerimentos que estão lá na Comissão de Anistia, porque trazem o olhar daqueles que sofreram a perseguição política, que está também, de algum modo, no relato da Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos, que traz também esse olhar. O senhor está pedindo licença um minuto para... Vai sair?
terminar, desculpe, cara. Eu prometo abreviar. Só tem mais um ponto que eu gostaria de dizer. É que, olhando o texto da sentença da Corte Interamericana, é até mesmo indiferente se foi ou não foi autoanistia. Porque ali diz, mesmo que não tivesse sido autoanistia, porque foi. E eu até hoje não entendi o raciocínio do ministro Celso de Mello. Quando foi um dos poucos ministros que mencionou a jurisprudência da Corte. O caso Almonacide, o caso Barrios Alto. O que ele disse? Ele disse, bem, como a anistia foi bilateral, então não foi autoanistia. Eu não entendi a lógica desse argumento. Porque era bem possível que, como foi, essa anistia se voltasse para os perseguidos políticos e se voltasse também para os agentes públicos. E que o verdadeiro objetivo era a anistia segura para os agentes públicos, que foram anistiados sem nenhum tipo de investigação, uma anistia que valeu para frente, como também muito bem lembrou o professor Fábio Conder Comparato, no caso Rio Centro, e se dependesse do ministro Marco Aurélio, talvez, seria uma anistia, como uma vez o Marlon brincou, dizendo, seria até uma anistia cósmica, porque deveria valer também para os outros países da América Latina, porque ele foi voto vencido na extradição do Manuel Cordeiro Piacentini, porque ele achava que, como no Brasil na época valia anistia, então também devia valer lá. Né? Deveríamos ser coerentes e não extraditá-lo, né, no que ele não foi seguido no seu entendimento. Então, a sentença diz claramente, é uma questão material e não formal de como a anistia foi feita, viola os direitos humanos, porque impede que o Estado público possa colocar na arena adequada, que é a arena penal da investigação criminal, o repúdio da sociedade a esse tipo de crime e a possibilidade de que eles sejam realmente investigados. Então, me parece que o caso Araguaia e tantos outros de práticas de crimes contra a humanidade pela ditadura, a apuração desses crimes não é apenas no interesse de quem foi diretamente atingido, é o interesse de toda a sociedade. São danos transgeracionais que foram praticados. Vejam as nossas instituições como estão. Veja como está a nossa polícia, veja como estão as nossas forças armadas, em termos de algum discurso ou de alguma ação que efetivamente esteja comprometido com respeito aos direitos humanos. Infelizmente, me parece até que, dentre os diferentes pontos da decisão da Corte Interamericana, talvez um dos mais difíceis de ser cumprido seja aquele que estabelece a necessidade de formação em todos os níveis das Forças Armadas em prol dos direitos humanos. Que, normalmente, quando esse tema é levado, se pensa que direitos humanos é defender direito de bandido ou qualquer coisa que valha. Talvez seja até a parte mais difícil da decisão. Porque, por mais que a gente possa dizer que teve muitos militares perseguidos, é claro que houve, muitos militares foram perseguidos, muitos militares dignos, muitos militares que não concordam, infelizmente, o que nós identificamos no nosso cenário é uma postura ainda institucional, bastante refratária à justiça de transição no país, e ao respeito aos direitos humanos, que deve estar em primeiro lugar em todas as nossas ações. Porque esse foi, eu vou finalizando aqui, esse foi o mandamento ou imperativo categórico que Adorno enunciou, Theodor Adorno, um pensador alemão, judeu, perseguido pelo nazismo, enunciou a partir do evento paradigmático do nacionalsocialismo alemão, que trouxe à tona a construção jurídica do conceito de crimes contra a humanidade. Talvez a gente não saiba muito bem o que é justo, o que é adequado, o que a gente tem que fazer para ser melhor, mas a gente sabe muito bem o que a gente não deve fazer. E a nossa ética deve ser uma ética negativa, no sentido de saber o que não fazer. Porque a verdadeira teoria da justiça não é aquela que parte de uma imaginação do que é o ser humano digno, ou de uma teoria abstrata que parta de um véu de ignorância ou algo assim. O verdadeiro conceito de justiça é aquele que parte da experiência da injustiça. Deixar falar o sofrimento é a condição de toda a verdade. E Adorno disse, Hitler colocou um novo imperativo categórico para a humanidade. Orientar todo o seu pensamento, toda a sua conduta, para que Auschwitz não se repita, para que nada parecido aconteça novamente. E, infelizmente, esse padrão nazista de perseguição dos cidadãos pelo seu próprio Estado, de uma maneira totalmente desproporcional, não há que se falar em dois lados, continua a acontecer. Campos de concentração aumentam, apátridas aumentam, e eu espero que o novo ministro da Suprema Corte, Luiz Roberto Barroso, tenha condições e tenha essa confiança pelas suas posições doutrinárias, pela brilhante sabatina que fez no Senado, tenha condições de entender
a necessidade de que o jurista brasileiro pare de achar que o direito internacional é uma perfumaria jurídica e cumpra o direito internacional, especialmente o direito internacional dos direitos humanos, e que entenda que o Brasil faz parte desse cenário e desse contexto internacional também. Muito obrigado. Professor Fábio. Senhor deputado, eu quero agradecer a Vossa Excelência por me ter convidado, porque, embora julgando professor, eu aprendi muito aqui nesta sessão com todos aqueles que se manifestaram. E peço a Vossa Excelência e também aos presentes que me desculpem, mas por razões de saúde eu sou obrigado a me retirar. Pessoal, existem algumas perguntas a serem feitas. Assim, nós vamos já ir para o encerramento. A Melinha vai ler uma declaração. Quem precisar, quem quiser, que tem muita gente boa aqui falando, o professor me chamou de excelência tantas vezes. A excelência está nos nossos convidados, né? E vamos lá. Para concluir, só deixa eu me organizar aqui. Parabéns, viu, Zé Carlos? Belíssima. Eu estava preocupado com a saúde do Belisário. Aí o Belisário entra, e o professor falou que estava com problema de saúde. Eu falei, nossa, isso aqui, mas o Belisário voltou, está bem, felizmente. Vamos lá. Para concluir, ainda quem estão os nossos convidados? Está o Constantin Gerber, do Grupo de Pesquisa e Verdade e Memória da Uninove, a Maria Luísa, da Comissão de Justiça e Paz, o Augusto Portugal, da Associação dos Metalúrgicos Anistiados do ABC, e tem duas jovens, bem jovenzinhas aqui, que para mim são os exemplos da resistência e da continuidade da luta. Essas duas eu não posso me conformar o que fizeram com a biografia e com o currículo delas. A Jéssica Trinca e a Aline Dias Camolês, estudantes, a Jéssica, o último ano, 4º ano, expulsa da USP, do curso de Letras, no último semestre, expulsa pelo decreto estadual 52906, baseado no AI-5 e que foi usado agora pela reitoria como pretexto para poder expulsá-la. E a Aline, aluna eliminada da USP do curso de Artes Cênicas, com base no mesmo decreto que proíbe manifestações políticas, do último ano, do último semestre de Artes Cênicas. Vai ser ditador assim lá longe. Vamos lá? Então, para fechar, tem uma companheira dos petroleiros querendo que nós façamos uma dedicatória para a Federação Única dos Petroleiros, através do Sindicato da Publicação. Vamos para o fechamento. A Melinha vai ler. Boa tarde. Amélia Teles. Amelinha Teles. Aqui é uma proposta de uma moção no processo de preparação dessa audiência. Nós achamos por bem apresentar. Moção por uma campanha nacional pela reinterpretação da lei da anistia. Eu queria só lembrar que a Dodora Arantes, do Movimento da Anistia, do Comitê Brasileiro de Anistia, foi uma das pessoas que fez a proposta, né? Nós estamos aqui incorporando a proposta dela também. Os coletivos e entidades comprometidos com o movimento por verdade, memória e justiça
Reunidos na audiência pública, que marca a publicação da decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Araguaia, manifestam seu compromisso com a construção de uma campanha ampla em todo o território nacional pela reinterpretação da Lei de Anistia de 1979. A leitura rápida dessa lei permite a interpretação equivocada de que os autores de graves violações aos direitos humanos possam estar anistiados, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 153. No entanto, essa interpretação viola preceitos básicos de direitos humanos e afronta os tratados internacionais aos quais o Estado brasileiro está submetido por livre e soberana manifestação de vontade. O dever de apurar, processar, julgar e punir os responsáveis pelos crimes de lesa humanidade praticados durante a ditadura que governou o país de 1964 a 1985 é imperativo. Assim, estabeleceu a decisão condenatória da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Gomes Lund e outros, também conhecido como caso da Araguaia. Somente uma reinterpretação correta da Lei da Anistia à luz dos preceitos constitucionais e do direito internacional dos direitos humanos, excluindo de sua abrangência os atos ilícitos praticados por agentes públicos, poderá dar consequência à construção da verdade e à realização da justiça, já há tanto tempo reivindicada pelas vítimas e por toda a sociedade brasileira. Para concluir, o Ivan vai fazer uma leitura de um documento oficial enviado a essa sessão pelo jornalista Bernardo Kuczynski. Essa leitura se faz necessária exatamente por causa dessa ideia de que a grande campanha que se faz desse movimento por verdade e justiça não se dá só na questão da punição aos torturadores, mas dá também na questão burocrática, na questão do Estado brasileiro como instituição contra o seu cidadão. E vocês vão entender na leitura que eu faço a partir de agora. Ao deputado estadual Adriano Diogo, Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva. Prezado deputado e demais membros da Comissão da Verdade da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Lamento que a reitoria da Universidade de São Paulo tenha considerado inoportuna a iniciativa dessa comissão de esclarecer as circunstâncias da demissão por abandono de função de minha irmã Ana Rosa Kuczynski Silva, presa e desaparecida política. Considero subterfúgio a justificativa do magnífico reitor João Geraldino Rodas, de que foi instituída uma comissão da verdade na USP. Essa comissão não iniciou suas sessões, não possui regimento interno e nem cronograma de trabalho. E o tempo urge. Meu irmão Wolf Kuczynski, que tanto batalhou pela localização de minha irmã, faleceu no ano passado, aos 80 anos de idade, sem conhecer a verdade dos fatos. Eu já estou na casa dos 76 anos. Lamento igualmente os inaceitáveis termos da declaração da Congregação do Instituto de Química, de 27 de setembro do ano passado, nos quais também se apoia o magnífico reitor para justificar o seu não comparecimento. Diz a congregação a certa altura que se solidariza com a família, amigos e colegas que, na época, não souberam das reais circunstâncias de seu desaparecimento. Ora, senhor deputado, o inusitado e escandaloso desse caso, sem paralelo na história da USP, está justamente no fato de que se sabia, na época, sim, e sobejamente do caráter forçado e involuntário de seu não comparecimento ao trabalho. Quando a comissão processante da reitoria e a congregação da Química decidiram pela demissão em janeiro e fevereiro de 1975, já era amplamente conhecida a condição de desaparecida política de minha irmã, conforme documentos, testemunhos e até notícias de jornais. Tudo isso juntado em apelo à comissão processante pelo nosso advogado falecido Dr. Aldo Lizin Silva.
em 24 de janeiro de 75 e denegado pela comissão. Processo 17499/74, RUSP. Enquanto entidades como a Anistia Internacional e a Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo já se empenhavam em denunciar a repressão política no Brasil, a Congregação da Química e a reitoria dessa universidade optaram pelo caminho oposto de legitimar e dar cobertura ao ato criminoso do sequestro e desaparecimento de minha irmã. É disso que se trata. Ao se fiar nessa declaração falsa do ano passado da Congregação da Química, penso que não iniciou bem o magnífico reitor sua participação no esforço nacional de busca da verdade. Anoto também que o longo parecer da assessoria jurídica da universidade, emitido em julho de 95, em resposta ao meu pedido de anulação da demissão, processo 74.1.17459.1.7, embora recomendasse ao magnífico reitor a aceitação do meu pedido, camufla e absolve por trás de uma obscura linguagem jurídica o nefasto papel de coadjuvantes de um crime desempenhado pela instituição nesse episódio, em especial por essa mesma assessoria jurídica à época. Não há uma palavra sequer de autocrítica. Senhor deputado e demais membros da Comissão da Verdade Rubens Paiva, os procedimentos que culminaram na demissão de minha irmã não resultaram do colaboracionismo ou conivência isolada, ou medo, ou fraqueza de um ou outro funcionário ou professor. Constituíram um processo coletivo da USP, como organismo social, envolvendo servidores e professores, e instituições e formalismos de todos os escalões da universidade, desde sua assessoria jurídica até a Congregação da Química. Entendo o constrangimento de ver tudo isso posto a nu, mas sem o exame profundo de todas as etapas que levaram à lamentável decisão da Congregação da Química e do reitor à época, não mudará a cultura que permitiu que isso acontecesse. Quando o magnífico reitor Flávio Fava de Moraes, atendendo o requerimento meu e ao parecer acima mencionado da assessoria jurídica, emitiu em 20 de julho de 1995 ordem para que fosse cancelada a demissão e, abre aspas, restaurada a verdade histórica no prontuário e no processo, fecha aspas, de minha irmã, ficou faltando a mesma restauração da verdade histórica no âmbito da burocracia e do sistema de poder universidade em si. Se isso tivesse sido feito, a Congregação de Química não teria emitido, mais de 7 anos depois, a lamentável declaração de que, na época da demissão, ignorava as circunstâncias. Termino reiterando minha disposição de comparecer a essa comissão, desde que assim o façam também os dirigentes dos setores da USP envolvidos no caso e ou com conhecimento dos fatos. Atenciosamente, Bernardo Kucinski. Isso quer dizer uma coisa fundamental para nós. Nós estamos com a audiência para apurar o caso de Ana Rosa Kucinski Silva parado, porque a reitoria se nega a comparecer aqui para ajudar na elucidação. E a família, representada na figura de Bernardo Kucinski, agora se nega também porque exige a presença da USP. Isso é um problema porque agora estamos sendo bloqueados por essa disposição de não vir aqui da Comissão da Verdade, que não é da verdade, porque não foi nem instalada, da reitoria da USP. Aí nós temos esse problema que o Bernardo nos passou, pedindo desculpas, mas ele diz, é essa a posição que eu tenho que adotar, e eu acho que agora nós temos um problema que não é só nosso da Comissão da Assembleia, mas sim da Comissão Nacional da Verdade também, porque é um desaparecimento. E nós fazemos aqui na Assembleia a apuração dos casos de paulistas que desapareceram aqui ou fora, ou de pessoas de outros estados e outros países que vieram para cá e aqui morreram ou desapareceram, que são 154 casos. Aí nós passamos a ter um problema de barrar a apuração da verdade. Era isso. Ótimo. Parabéns, Ivan. Pessoal, nós temos que sair voando, mas tem duas
2 minutos. Uma do professor Zé Carlos, que vai falar da caravana da anistia, e lá em Ibiúna, na reedição do Congresso da OEE, e, na medida que 2 atrizes que estavam aqui, a Dulce e a Fernandinha, foram embora, o Cícero do Crato vai ler um poema para fechar a reunião. Com a palavra, professor Zé Carlos. Alô. Eu apenas queria avisar que agora no dia 15 de junho vai acontecer mais uma caravana da anistia, a 71ª, que traz, como todos sabem, a possibilidade de apreciação dos requerimentos de anistia em locais públicos e de realização de uma série de atos e homenagens, atos públicos que demarcam claramente a importância da memória e do repúdio a toda forma de autoritarismo. Vai ter, então, em comemoração ao 30º Congresso da UNE, que foi tão brutalmente interrompido em Ibiúna, em 1968, e eu só estou avisando isso não só para que vocês saibam, mas que também para que nos ajudem aí a fazer com que chegue essa informação a todos aqueles estudantes que estão ainda por aí e que possam ser acessados, e também os seus familiares, os seus entes queridos, para que possam estar presentes nesse importante ato que vai acontecer lá em Ibiúna, agora no dia 15 de junho, e que, se assim encontrarem, então, peçam para que entrem em contato com o pessoal que está organizando lá da Comissão de Anistia, para que essas presenças possam ser confirmadas. Tem um e-mail que é eventos.ca@mj.gov.br, ou pelo telefone, prefixo de Brasília, 61 20 25... Repete com vagar, por favor. Vou repetir. O e-mail, eventos.ca, de Comissão de Anistia, né? @mj.gov.br. E o telefone é 61 20 25 9254. Era esse recado. Obrigado, professor. Vamos lá. Cícero do Crato. Microfone, vamos para o encerramento. Oi. Pesadelo. É um poema e música também de Maurício Tapajós e Paulo César Pinheiro. Acho que aqui está o nosso sentimento, de todas nós, mas do professor Fábio Comparato. Quando o muro separa, uma ponte une. Se a vingança encara, o remorso pune. Você vem me agarra, alguém vem me solta. Você vai na marra, ela um dia volta. E se a força é tua, ela um dia é nossa. Olha o muro, olha a ponte, olha o dia de ontem chegando. Que medo você tem de nós. Olha aí. Você corta um verso, eu escrevo outro. Você me prende vivo, eu escapo morto. De repente, olha eu de novo, perturbando a paz, exigindo troco. Vamos por aí, eu e meu cachorro, olha o verso, olha o outro, olha o velho, olha o moço chegando. Que medo você tem de nós. Olha aí. O muro caiu, olha a ponte. Da liberdade guardião. O braço do Cristo horizonte abraça o dia da manhã. Olha aí. Olha aí. Olha aí. O senhor quer se inscrever para falar? Uma pergunta não, faça particularmente. Pessoal, a gente merecia tudo que a gente já mereceu de ofensa e disfarçatez. Menos que um membro da Comissão Nacional da Verdade, falando em nome da Comissão da Verdade, assinasse aquele artigo atingindo a honra do povo brasileiro e de todos aqueles que resistiram. Muito obrigado, a sessão está encerrada.
Som. Gente, para todos que ficaram até agora, o final do evento, a gente tem um coquetel aqui fora, tá? Saindo por aquela porta, tem um coquetel, então tá todo mundo convidado. Obrigada. Gente, tem um coquetel sendo servido aqui pela porta da direita, quem puder, quem quiser.